Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha aí, escreva de onde você está nos assistindo nos comentários, deixa suas dúvidas, perguntas e não esqueça de apertar no sininho e se inscrever aqui no YouTube, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso, que Deus te dê um dia abençoado na presença do Senhor. E vamos que vamos, sempre estudando a Bíblia. Esse é um projeto chamado Meditando em Deus, onde diariamente, de segunda a sexta, às vezes até no sábado, nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, princípios, valores, doutrina cristã, ensinamentos valiosíssimos, estudando às vezes livros inteiros juntos, assuntos inteiros da palavra de Deus, a fim de trazer edificação para a sua vida, crescimento espiritual e maturidade na fé cristã. Eu sou o pastor Giovanni e é uma alegria ter você aqui conectado conosco. Nós estamos estudando o capítulo 17 do livro de Provérbios, o livro de Salomão, o livro de sabedoria de Salomão. Em Provérbios 17, versículo 10, é o que nós vamos adentrar hoje, e na sequência estudarmos outros versículos na presença do Senhor. Provérbios 17, 10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Olha só, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Então, ele usa aqui um contraponto. O tolo de um lado, tolo aqui, a pessoa insensata, destrambelhada, né? Aquela pessoa que faz as coisas sem pensar, muitas vezes vai ser chicoteado pela vida, vai ser disciplinado por Deus e através das circunstâncias. Mas o prudente não, o prudente ele aceita a repreensão. Quando ele está errado, equivocado em algo ou em alguma coisa, ele aceita que a pessoa mais sábia, mais madura, ou uma pessoa que ele sabe que ama e lhe quer bem, ele aceita profundamente a repreensão. E nós, como é que somos com relação à repreensão? Quando alguém nos exorta, nos chama atenção, puxa a nossa orelha, como é que nós recebemos isso no nosso coração? Se somos prudentes, se somos sábios e não tolos, nós vamos aceitar com o coração aberto, reconhecer erros e falhas com quebrantamento, com arrependimento e ainda agradecer a pessoa que nos repreendeu em amor, porque compreendemos que esse é um cuidado do Senhor com as nossas vidas. E isso é tremendo, é maravilhoso. Olha o que diz o versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. E aqui o mensageiro cruel provavelmente são os próprios demônios, né? Que vão afligir o coração rebelde. Então, não tenha um coração rebelde. Coração rebelde é aquele que se volta contra Deus, aquele que quebra uma lei de Deus, é aquele que, né, vai contra, quer viver uma vida independente de Deus, como se Deus não existisse, pintando e bordando, fazendo coisas erradas, confrontando a Deus, às vezes blasfemando contra Deus, com dureza de coração. Os rebeldes, eles acabam caindo debaixo de um fator amaldiçoante. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, se rebelaram contra Deus, foram amaldiçoados através do pecado. O pecado afligiu a natureza, o pecado trouxe consequências nefastas, como nossos representantes, Adão e Eva, a toda a humanidade. Né? Nós temos a morte física, nós temos o suor do trabalho, a dificuldade no ganho, né? Do nosso alimento, da nossa provisão. Nós temos uma série de consequências que vieram ao ser humano por causa da rebeldia, da desobediência. Não pense que você pode se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus, quebrar princípios e valores do reino de Deus e não vai dar nada. Não. Toda vez que eu quebro uma lei de Deus, quem se quebra sou eu. Quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. E lembre-se, o pecado é de ordem pessoal e intransferível. Mas a consequência do pecado muitas vezes é coletiva. Por quê? Porque acaba afetando não só você que pecou, não consegue transferir, é responsável pelo seu pecado, mas acaba afetando todas as pessoas que são ligadas emocionalmente a você. De alguma maneira vai respingar
a consequência do pecado de forma coletiva, tá? Então, a colheita do pecado não é só individual, ela também acaba afetando as pessoas ao nosso redor. Então, não seja rebelde, senão o mal virá sobre você. A maldição é o mal em ação. Por quê? Porque uma lei de Deus foi ferida, quebrada. Da mesma maneira, quando você está andando a 200 por hora e leva uma multa do guarda e sabe que errou, se sente culpado, sofre o agravo e as consequências do teu erro e do teu pecado, que é a multa. Vai ter que desembolsar um valor ali que não havia necessidade de desembolsar, porque uma lei foi quebrada, furou o sinal, andou 200 por hora, além disso colocou sua vida a risco. Então toda penalidade, quando uma lei é quebrada, é uma espécie de maldição, é o mal em ação a fim de nos disciplinar, nos corrigir e nos trazer de volta ao coração de Deus, aquilo que é correto, ético e correto diante de Deus. A maldição não é do diabo, não é dos demônios, não. Às vezes Deus usa o diabo e os demônios para nos disciplinar. Quando uma lei e um pecado foi efetivado, uma lei de Deus foi quebrada, até o diabo e os demônios são um instrumento de Deus para corrigir o homem e trazer de volta o homem ao seu aprisco, ao direcionamento daquilo que é correto, aquilo que é certo. Então, entenda isso. Todo pecado traz consequências nefastas. Não se rebele contra Deus, senão um mensageiro cruel será enviado contra o rebelde, tá? Simbolicamente aqui, provavelmente é um símbolo dos próprios demônios. Versículo 12. Encontra-se o homem com a ursa, roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Olha só, é melhor encontrar um urso que foi roubada dos seus filhos, e ali, claro, a ursa vai estar alterada, com raiva, vai vir para cima da gente. É melhor encontrar um animal ali, né, no seu momento de loucura, ali, de raiva, de violência, do que encontrar um louco na sua malícia, na sua estultice. Então, se afaste de pessoas tóxicas, se afaste de pessoas destrambelhadas, loucas, que vivem uma vida louca, porque isso pode trazer feridas, pode ferir e arrebentar. Da mesma maneira que se você for mexer numa ursa que acabou de ser roubada dos seus filhotes, e isso vai te ferir, vai te machucar, andar com o louco na sua estultícia, na sua malícia, na sua corrupção, na sua sujeira, vai trazer consequências terríveis, feridas e mazelas para a sua vida. Versículo 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto aquele que paga o bem com o mal, ou seja, alguém que é maldoso, malvado, violento, né? Recebeu bem, recebeu boas dádivas, recebeu bênção da parte de outras pessoas, mas o seu retorno foi maligno, né? Aquilo que ele deu como feedback, como semeadura da sua vida foi a maldade, a injustiça. Não se apartará o mal da sua casa, ou seja, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu semeio o mal contra o meu próximo, que me fez o bem, o mal vai perseguir, não só a mim, mas vai assolar toda a minha casa. E aqui está de novo a questão do pecado, é de ordem pessoal e intransferível. Mas a consequência do pecado vai assolar todas as pessoas da minha casa, as pessoas que estão ao meu redor sofrerão a vergonha, o agravo, as consequências nefastas do pecado, porque de alguma maneira são ligadas a mim emocionalmente. Versículo 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Então Deus está falando, olha, faça tudo o possível para não entrar numa confusão. Se for necessário renunciar, abrir mão, abra mão, só não dos teus valores e princípios, mas o resto, as coisas desse mundo, é melhor não entrar, se afastar da questão, abrir mão, chegar num acordo, do que se envolver numa contenda, numa briga, numa confusão. É como o soltar de águas, e aqui a imagem é de uma represa se rompendo. O que acontece? A água, né, vem com toda a força arrebentando tudo e todos. Essas são as consequências de uma contenda, de uma confusão. Contenda aqui no sentido de conflito entre pessoas. E nós, como cristãos, precisamos ser ministros da reconciliação.
do conserto, da unidade, de buscar sempre a paz. A Bíblia diz lá em Romanos 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, faça todo o possível para reconciliar, para buscar a paz, para não se envolver e se afastar de questões que venham gerar contenda e conflito entre os irmãos. Senão, o romper das águas, as consequências serão terríveis e às vezes até irreparáveis, né? São consequências, às vezes, que você nunca mais vai conseguir retornar, reparar ou consertar. Então, vale a pena buscar a reconciliação nas diversas questões da vida. Amém? Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, dá um joinha aí, querido, não esqueça de dar um joinha. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com a nossa vida, nosso ministério, cuidado pastoral, igreja local e também com a nossa família pastoral. Também aqui debaixo tem todas as informações dos nossos cultos, os horários do culto, o endereço da igreja. Venha estar conosco nesse domingo às 19 horas. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, do Posto Brasil, aqui no sinaleiro do Posto Brasil e da Aviação Umuarama. Estamos aqui na Dr. Camargo, de braços abertos para te receber com muito carinho e muito amor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Jesus está voltando. Coloque em ordem a tua casa. Os princípios e valores de Deus precisam ser as estacas que firmam a tua tenda, a tua vida, a tua casa, a tua família, sonhos, planos e projetos. Um grande abraço, beijão do pastor Giovanni. Deus os abençoe. Amém e amém.